Boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender da hora que você vai assistir esse Minuto TN no replay. E hoje vamos falar sobre diagnóstico nutricional. Então vamos mais um Minuto TN. E agora eu vou dar só um tempinho para o Instagram avisar que eu estou ao vivo e chamar os meus colegas nutricionistas. Oi, Anne, boa noite, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre diagnóstico nutricional no nosso Minuto TN. Se você puder me dizer se o áudio está bom, eu agradeço. Se você puder também mandar um aviãozinho para chamar colegas nutricionistas, pessoas que interessam pelo tema diagnóstico nutricional, vai ser muito legal. Eu já estou enviando os aviãozinhos aqui, ó. E vamos lá. Vamos ver quem tá chegando. Quem vai chegando vai me dando boa noite. Deixa eu ver. Gente, para vocês que vão assistir depois, principalmente para você nutricionista que vai assistir a gravação do Minuto TN, eu queria só fazer um esclarecimento. Oi, Jéssica, seja bem-vinda, meu amor. Se você puder enviar um aviãozinho chamando colegas nutricionistas para vir assistir o nosso Minuto TN, que a gente vai falar sobre diagnóstico nutricional. Bem rapidinho hoje, vou falar algumas coisas que eu considero importante para o diagnóstico nutricional. Deixa eu fixar aqui. Oi, Josi, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Se puder também enviar um aviãozinho, chamar colegas nutricionistas para vir para cá, eu vou agradecer, tá bom? Oi, Ana Clara, seja bem-vinda. E eu quero esclarecer para vocês o seguinte, eu tenho sempre chamado vocês convidado vocês a seguir o nutri.na.prática, Nutri na Prática. E tenho feito o Minuto TN aqui ainda no Tati Melo para nutricionistas, porque ainda é a minha maior audiência. Mas eu estou fazendo a migração aos poucos para o Nutri na Prática e peço o seu apoio para você que ainda não segue o Nutri na Prática, que possa seguir o perfil, você que segue o Tati Melo para nutricionistas. Por que eu tô fazendo essa transição? Porque, infelizmente, o Tati Melo para nutricionistas não tá entregando o conteúdo que eu produzo. Então, eu tenho recebido muitas mensagens, as pessoas dizendo, Tati, eu não tô, de fato, recebendo o seu conteúdo. E eu percebi que o alcance caiu muito. E isso não tem acontecido só comigo, tá, gente? E aí, com uma estratégia, tentando melhorar, eu criei o Nutri na Prática e lá eu tenho produzido os conteúdos também e vamos fazendo essa migração aos poucos, tá bom? Então, agradeço vocês que estão aqui e hoje o que eu queria falar do diagnóstico nutricional. Primeiro que eu queria dizer para vocês que eu trabalhei muito com avaliação nutricional. Na verdade, a avaliação nutricional foi uma disciplina divisor de águas na minha carreira. Por quê? Porque até fazer a avaliação nutricional, eu trabalhava com higiene alimentar, gente. Eu trabalhava com pesquisas voltadas à parte de microbiologia, higiene alimentar. E aí, depois que eu fiz a disciplina avaliação nutricional, que eu mudei completamente a visão, que eu vim conhecer a área clínica, que eu me encantei de verdade e eu comecei a atuar. Depois que eu terminei a disciplina de avaliação nutricional, eu iniciei a monitoria. Fui convidada pelas professoras para ser monitora da disciplina. E uma monitoria voluntária, não recebia nada por isso. E eu fiquei na monitoria de avaliação nutricional até me formar. As colegas que vieram depois, que eu era monitora e depois ficavam brincando, Tati, você vai se aposentar na monitoria de avaliação nutricional. E eu brincava assim, gente, eu vou me aposentar até me formar, Porque é uma disciplina que eu gosto e para mim
é uma das bases da nutrição e da terapia nutricional, é a avaliação nutricional. Por que eu acredito nisso? Porque uma boa avaliação nutricional, uma avaliação nutricional de um profissional treinado, vai fazer com que a gente feche o diagnóstico de forma adequada, certo? Quando a gente faz o diagnóstico correto, a gente tende muito mais a acertar a conduta nutricional, a prescrição nutricional principalmente. Porque prescrição nutricional é uma coisa, conduta nutricional pode ser outra, tá? Porque, por exemplo, o nutricionista faz a prescrição nutricional de uma meta X e a conduta ele vai evoluindo gradativamente. E às vezes é preciso mudar a conduta nutricional, às vezes no mesmo dia, ok? Então, necessariamente não são sinônimos. Então, é necessário uma boa avaliação nutricional, um fechamento de diagnóstico nutricional para a gente conseguir realizar uma boa prescrição, uma boa conduta nutricional. Teve uma situação que eu compartilhei aqui no Instagram e também compartilhei numa aula fechada que eu fiz, que foi o seguinte: um caso real de um paciente familiar que uma nutricionista recém-formada me pediu ajuda. Ela foi minha aluna na faculdade e ela perguntou assim para mim: Tati, esse familiar já estava internado há 4 meses no hospital e ainda não tinha passado por uma avaliação nutricional mais criteriosa. Ela falou que o nutricionista só conseguia perguntar para o paciente se ele estava aceitando a dieta, se ele estava comendo tudo. E, de fato, gente, eu não estou aqui para julgar o nutricionista, porque eu já atuei no olho do furacão. E quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue fazer, a gente prioriza o que é mais importante. Então, de fato, o que é prioridade é a gente saber se o paciente está conseguindo se alimentar, se ele está conseguindo aceitar a dieta, se ele está tolerando a dieta e fazer as modificações necessárias. E quando a gente tem uma equipe boa, quando a gente consegue ter uma equipe suficiente para dividir de forma, eu não vou dizer de forma saudável, mas de forma equitativa os pacientes, porque infelizmente eu não conheço nenhum hospital que consegue cumprir a rigor o que o conselho diz em relação ao número de pacientes em terapia nutricional. Eu já passei, por exemplo, a legislação diz que a pessoa pode, no máximo 30 pacientes, 20 a 30 pacientes. Eu já passei 60 pacientes de terapia nutricional em um plantão. Isso é errado? É. E a gente vai fazer o quê? Vai deixar o paciente sem visitar, vai deixar o paciente sem prescrever. Assim como o nutricionista também é sobrecarregado, o enfermeiro também é sobrecarregado, o médico também acaba sendo sobrecarregado, toda a equipe de saúde acaba sendo sobrecarregada. Isso não é uma justificativa? Não é. Não deveria. O certo é que a gente deveria ter equipe suficiente para poder atender de forma equitativa. Porque se a gente tivesse, quando a gente tem uma equipe que trabalha, consegue ter uma equipe que consegue dividir o número de pacientes, como a gente faz na residência, por exemplo, que o residente ele só fica no máximo com 10 pacientes de UTI, no máximo 20 pacientes de unidade de internamento. Isso é a perfeição, né, dentro da nutrição. E a gente sabe que quando a gente vai para a atuação prática, não é isso que acontece. Quando a gente é residente, que a gente fica com pacientes em menor quantidade, a gente consegue avaliar desde o cabelo até o dedão do pé do paciente. A gente consegue fazer anamnese detalhada, a gente consegue fazer um diagnóstico mais criterioso, a gente consegue fazer várias coisas. Só que, por outro lado, a gente, né, Jéssica? É exatamente. Quando você sai da residência, você vai para uma unidade, você recebe nos peitos 30, 40, 50 pacientes. Já aconteceu de eu ficar responsável por mais de 100 pacientes em um plantão de final de semana, que a gente tem o quadro de profissional reduzidos. Então, é um desafio enorme para o nutricionista. E é nesse momento que o nutricionista tem que saber o que é prioridade, porque se ele não der prioridade, o que de fato é importante, a gente enlouquece, porque a gente vai querer fazer
Como eu já vi, colegas, como eu já fui essa pessoa de querer fazer da forma como eu fazia na residência, com 50, 60 plantões, 60 pacientes numa unidade, e eu só faltava surtar. E aí, comecei a sair tarde no plantão, comecei a fazer hora extra, porque eu queria? Não, porque a demanda de trabalho era muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu era chamada pela coordenação. Por que você está fazendo hora extra? Porque todos os seus colegas conseguem sair no horário e você não consegue. Então, eu tô falando aqui para vocês, para que a gente vai para a prática, é como se a gente de fato ficasse presa num sistema. E aí, eu vejo a angústia de muitas alunas minhas que querem fazer melhor, querem fazer tudo perfeito, e às vezes não conseguem, por conta das limitações que encontram no serviço. E eu quero dizer para você que é possível sim a gente fazer o melhor que a gente pode dentro das limitações que a gente encontra, tá? Eu sempre priorizei a atenção ao paciente, conversar, identificar sinais de intolerância, avaliação física e deixava um tempo mais restrito e necessário para a parte burocrática, evolução, prescrição, enfim, tudo ao seu tempo. Por que eu tô fazendo essa introdução? Para falar para vocês que quando a gente tem um olhar treinado, e esse olhar treinado pode ser por outra pessoa que já tem experiência, você consegue realizar um diagnóstico com mais critério e mais rapidamente, que eu acho que isso é o mais importante. Ganhar tempo dentro da unidade hospitalar é o que mais nutricionista quer, porque tem gente que dá plantão de 6 horas, já é uma loucura. Né? Tem que dar conta de tudo, visitar, prescrever, evoluir, preencher mapa, vai depender do sistema do hospital, e aí às vezes tem que preencher mapa dentro da cozinha, preencher mapa da nutrição clínica, fazer registro para o colega do dia seguinte, a passagem de plantão. Então, assim, são várias atribuições que o nutricionista precisa se dividir dentro do hospital. E depois eu vou fazer um outro Minuto TN para a gente falar disso, que nutricionista não é só apagador de incêndio, tá? E é isso que eu busco treinar as minhas alunas. Então, sobre o diagnóstico nutricional. É importante a gente dar prioridade, ok? E esse paciente real, que ficou 4 meses sem avaliação dentro do hospital, na verdade, ele ficou 5 meses internado. E em 4 meses, ele teve uma perda ponderal de 51% do peso. Gente, uma perda de 51%, imagine, como a pessoa entra no hospital com 80 quilos e ela sai com menos de 40. Vocês têm noção do que é isso? Mais da metade? Então, assim, aí quando você tem essa noção, e a gente sabe que do ponto de vista da teoria, a teoria traz pra gente o quê? Que uma perda ponderal de mais de 10%, isso no limite máximo, em 6 meses, eu tenho uma perda ponderal grave. Então, sabendo que perda ponderal involuntária, ela é um dos indicadores de saúde que mais estão relacionados à gravidade do quadro clínico, que mais está relacionado a aumento de mortalidade, que está relacionado ao aumento do tempo de internamento. E a gente sabe, quanto mais tempo o paciente fica dentro do hospital, mais suscetível ele fica a ter as complicações do processo de internamento. Então, o nutricionista, ele fica ali com um trabalho de formiguinha para tentar ou evitar que o paciente perca peso dentro do hospital, ou desacelerar essa perda de peso do hospital. E quando a gente consegue fazer um trabalho excepcional, e eu falo excepcional, não diz respeito só à nossa capacidade, mas em relação ao que o ambiente nos permite fazer, a gente consegue fazer o paciente ganhar peso, a depender do tempo de que ele fica em internamento. E eu considero isso uma vergonha, é uma realidade que ainda é vergonhosa, comparando a outros países que a gente tem condições de nutrir melhor o paciente, mas, como eu falei para você, a gente sempre vai fazer o melhor que a gente pode dentro das limitações que a gente possui dentro do serviço. Então, essa colega recém-formada, e eu acredito que ela teve
essa análise equivocada justamente por falta de experiência, e ela disse assim para mim: Tati, eu fechei o diagnóstico dele como risco grave para desnutrição. E vocês que estão aqui me assistindo agora, eu queria perguntar para vocês: um paciente que perdeu 51% do peso dentro de 4 meses, vocês acreditam que esse paciente ele tem um risco grave para desnutrição, ou esse paciente já é desnutrido? Ele já está desnutrido. O que vocês acham? Ainda risco ou já está desnutrido? Coloquem aqui para mim no chat para eu ver a opinião de vocês a respeito. Que para mim é muito importante saber, né? Vocês que estão aqui comigo, coloquem aqui o que vocês acreditam. E para quem vai assistir no replay, também eu quero que pense, né? Jéssica colocou, já está desnutrido muito. Exatamente, Jéssica. Ana Clara colocou desnutrido. Perfeito, Ana Clara. Esse paciente, ele já está desnutrido. Andréia também. Andréia, coisa linda. Que bom ver você aqui, minha princesa. Então, esse paciente já está desnutrido. Sim, e eu posso dizer... Elice colocou desnutrido, Valdelice também botou desnutrido. Olha que coisa maravilhosa. E eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma enquete sobre isso no Instagram. E olha a resposta das pessoas. Eu coloquei a opção. Então, 45%, ou seja, a maioria, de fato, concordou que o paciente tinha risco grave para desnutrição. 41%... indicou, né? Digamos aí, foi quase metade para metade. E teve um pequeno percentual de pessoas que colocou nenhuma das alternativas, porque achava que o diagnóstico era diferente. Gente, isso aqui para mim mostra que a gente tem um despreparo ainda, e isso não é culpa de vocês. Esse despreparo, gente, ele tá na base, é na graduação. Que a gente não sai com a capacidade de ter um raciocínio clínico capaz de fechar um diagnóstico com qualidade. Não é todo mundo que sai da faculdade com essa capacidade. E a gente acaba treinando isso na prática. O que é bom por um lado, mas a gente tem riscos em relação a isso. Porque quando a gente está treinando na prática, é como se você pegasse um cirurgião que vai aprender cirurgia abrindo o paciente. E aí, o que vocês acham? Qual é a chance de erro? Não é maior? Então, aí a gente tem, por exemplo, residência em nutrição clínica. Perfeito. A residência em nutrição clínica, ela é uma especialização, uma formação em serviço. Mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue entrar, é uma peneira grande. Muita gente tenta, nem todo mundo consegue. E alguns profissionais acabam indo trabalhar em um hospital sem essa experiência prática. E é isso que eu pretendo trazer para vocês, ok? Ajudar vocês compartilhando. O que eu quero dizer? Esse paciente que perdeu 51% do seu peso em 4 meses, ele é um desnutrido grave, sim, e eu ainda acrescento uma desnutrição aguda. Tati, esse termo desnutrição aguda, tá certo? Sim, está certo, porque a gente tem muito o costume só de ouvir desnutrição crônica, né? Que o costume daquele paciente já totalmente depletado, consumido, os ossos amostras, né? Paciente fraco, debilitado. Esse é um paciente crônico que começou, né? Ele teve o começo e continuou em inanição, digamos assim, sem receber o que ele precisava e consumiu todas as reservas. Isso acontece a longo prazo. Só que antes do paciente consumir as reservas de músculo, de gordura, as alterações começam a acontecer bioquimicamente. Então, a gente começa a ter alterações bioquímicas. Então, o paciente começa a apresentar deficiência na produção de proteínas séricas importantes, tá? E aqui eu faço uma ressalva. Paciente inflamado, paciente infectado, a gente não consegue fazer esse raciocínio, né? De desnutrição associado, o diagnóstico nutricional associado à medição dessas proteínas séricas. No caso, a gente consegue acompanhar o paciente, mas não fazer o diagnóstico, ok? Mas a gente consegue, uma coisa que é extremamente importante, aqui eu vou trazer uma informação importante da prática,
que o exame físico, gente, sabe uma coisa que a medicina sempre fala? A clínica é soberana, independentemente das alterações que o paciente apresente, às vezes do ponto de vista bioquímico, independente do que ele fala, a clínica é soberana. E na nutrição, a gente também tem a clínica, que é o exame físico. Então, o exame físico é o momento em que o corpo fala com o profissional. E quando a gente tem um olhar treinado, a gente consegue identificar também sinais precoces de várias deficiências em relação a micronutrientes. Inclusive, eu tenho um e-book sobre isso, tá? Que eu produzi falando sobre sinais de deficiência, um guia prático. Por exemplo, na face, como você identifica sinais de deficiência proteica, de deficiência de gordura, deficiência de nas extremidades, no cabelo, nos olhos, nas mucosas. Então, eu quis fazer isso para ajudar o nutricionista. Quem quiser ter acesso a esse e-book, me manda um direct que eu falo como é que você vai ter acesso a esse e-book. Os alunos que se inscreveram na minha aula fechada, todo mundo ganhou de bônus esse e-book, tá? E em breve a gente vai ter uma outra aula fechada com inscrição que eu vou divulgar aqui no Instagram e quem se inscrever também vai ganhar presentinhos. Então, minha gente, em relação ao diagnóstico, o exame físico é soberano. Então, por exemplo, não adianta você pegar que aí a gente tem outras formas de desnutrição que tem aparecido, por isso que eu entro voltando à questão da desnutrição aguda. Antes a gente não aceitava o fato de um paciente obeso ser considerado desnutrido. Ainda hoje, se você pega um paciente com MC de maior que 30, maior que 27, 28, você coloca desnutrido, alguns profissionais de saúde que não estão atualizados vão estranhar o seu diagnóstico, vão achar que você errou o diagnóstico, mas na verdade não. Tanto é que a gente tem um conceito novo que tem sido muito estudado, obesidade sarcopênica, obesidade dinapênica. O que é isso, Tati? É o paciente que é obeso e, ao mesmo tempo, ele tem perda de massa muscular e ele tem perda de força muscular. E essa obesidade não é só através do MC. Essa obesidade pode ser pelo percentual de gordura. Como é que a gente avalia, relembrando? A bioimpedância pode ser uma forma da gente avaliar o percentual de gordura. As pregas, né, as dobras cutâneas, ou, por exemplo, obesidade central, né, que aí a gente tem ali a gordura visceral, também uma forma da gente classificar. Então, tem várias possibilidades, o DEXA, tomografia, ultrassonografia, então, tem várias possibilidades da gente identificar o excesso de tecido adiposo e quando a gente associa a perda de massa muscular, esse paciente pode ser considerado um desnutrido agudo. Fiz esse desenvolvimento aqui para mostrar para vocês que esse paciente que perdeu 51% do peso, mesmo que ele mantivesse um MC de obesidade, esse paciente seria desnutrido grave. Então, eu quero que vocês entendam, a partir de hoje, jamais esqueçam, né, vocês que estão assistindo o Minutene, quem vai assistir depois, que independentemente do IMC, paciente que teve uma perda ponderal considerável, esse paciente já pode ser diagnosticado com desnutrição, tá? Independente dos outros parâmetros, não vai estar errado. E isso vai direcionar a sua conduta. Porque quando eu fiz, no Instagram também fez uma enquete, várias pessoas ficaram em dúvidas em relação ao diagnóstico. E aí depois eu perguntei, ok, mas a conduta nutricional, ela vai ser diferente a depender do diagnóstico? E as pessoas responderam unanimamente, sim, vai ser diferente. E aí eu trago a reflexão. Vocês percebem que se as pessoas entendem que o diagnóstico diferente impacta em uma conduta diferente, se eu erro o diagnóstico, eu erro a conduta? E é isso que eu quero deixar bem claro. E que a importância do diagnóstico nutricional, ele vai direcionar, inclusive, uma boa avaliação nutricional, você vai monitorar sinais de tolerância, de intolerância, se sua conduta está funcionando ou não. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Percentual de perda de peso, o exame físico, bioquímicos, logo no início ele vai te dizer se aquele paciente, porque antes de depletar as reservas, o paciente vai ter alteração bioquímica, certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês no nosso Minuto TN de hoje. Eu espero que quem ficou aqui assistindo
tenha valido a pena, como é minuto, né? Então não vou me estender muito. Quem quiser depois, quando assistiu depois, ficou com alguma dúvida, pode me mandar no direct que eu respondo com o maior prazer, tá? E vocês que estão aqui assistindo, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre algo que eu falei aqui? Alguém quer sugerir um tema para o nosso próximo Minuto Tem? A gente podia falar de obesidade sarcopênica, o que vocês acham? É uma condição que a ciência tem falado muito. Se vocês colocarem obesidade sarcopênica, ela tem sido considerada uma nova forma de avaliar a nutrição, né? Porque a ciência, gente, a ciência vai evoluindo e a nutrição, ela também tem que evoluir, ela não fica parada. Então, a gente não vai ficar lá presa na CB, na prega tricipital. Não, a gente tem que evoluir junto e tem várias formas da gente avaliar. Da gente aprender a avaliar esse diagnóstico nutricional. Muito obrigada a vocês que gostaram, que aprenderam. Queria convidar vocês para ir para o meu canal no YouTube, Nutri na Prática. Tem aqui o link na bio, se vocês quiserem clicar aqui lá na bio, tem assim, Linktree. Você clica lá, tem um canal do YouTube. Tem várias aulas gratuitas lá. Inclusive, todos os minutos TN, depois eu passo para o YouTube, porque lá é melhor para assistir, é mais confortável do que no Instagram, né? As pessoas não vêm para o Instagram para ficar vendo aulas grandes, ok? E então tem nosso canal no YouTube. Em breve eu vou divulgar para vocês a nossa próxima aula fechada, gratuita, mas que vai precisar de inscrição. E também lembrar para quem ainda deseja, né, se inscrever na imersão Nutri na Prática, domine a terapia nutricional na 3ª e 4ª idade, que vai ser uma imersão totalmente direcionada para assistência nutricional do público idoso dentro do hospital, instituições geriátricas, instituições de clínicas de transição, né? Onde tem idoso que o nutricionista vai atuar, essa imersão, ela é benéfica. Então, eu já tenho nutricionistas inscritas de instituições geriátricas, de hospitais, porque a gente sabe que dentro do hospital a gente tem um grande público idoso, principalmente dentro da UTI. Então, as inscrições vão se encerrar essa semana e se você ainda tiver interesse em se inscrever, se você quiser, ainda tem cupom de desconto disponível, é só me mandar um direct que eu passo para você com muito prazer para que a gente possa seguir, né? Como vai ser a imersão, Tati? Vão ser 6 encontros ao vivo de aulas, né? Não vai ser 1 minuto, são aulas de 1h30. De quase 2 horas, onde eu vou destrinchar toda essa parte da nutrição direcionada para o envelhecimento humano. Como é que o processo de envelhecimento humano interfere na nutrição, né? Tanto para a realização do diagnóstico, para a realização da conduta. Quais são as complicações mais comuns que os idosos possuem dentro do hospital, que é diferente do adulto? Como o nutricionista pode manejar essas complicações? Então, eu vou entregar esse conteúdo para vocês, bem mastigadinho. Quem já é meu aluno sabe disso, né? Eu ensino vocês a fazer o raciocínio clínico, ensino vocês a aprender, não decorar. Quem é meu aluno e que se dedica sabe disso, aprende sem decorar, que é o mais legal de tudo. Ensino a buscar boas referências, porque a gente não aprende isso na faculdade. Ensino como a se portar diante da equipe multiprofissional, isso a gente não aprende na faculdade, tá? Como você se posicionar nas visitas multiprofissionais, como você fazer a abordagem com a equipe, como você ter segurança para fazer isso, e você ser escutada pelo médico, pela equipe, defender sua prescrição, defender sua conduta, todas essas coisas que a gente não aprende na faculdade e que eu sempre senti que faz muita diferença na prática, eu passo para as minhas alunas, tá? Então, não é uma aula só de conteúdo que vocês poderiam achar em livros ou em artigos. É uma experiência prática mesmo, é um treinamento. E, além disso, mais 1 ano de acompanhamento comigo, que a gente, num grupo fechado, que as pessoas sempre estão mandando dúvidas, eu vou tirando essas dúvidas, como se fosse uma mentoria em grupo. Tá bom, meus amores?
Muito obrigada pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Então, vocês gostaram? Nosso próximo Minuto TN, o que vocês acham? Obesidade sarcopênica. Vou perguntar aqui. Obesidade sarcopênica, síndrome de realimentação. O que vocês acham? Entre essas duas, me ajudem a escolher. Obesidade sarcopênica. Obesidade sarcopênica ou síndrome de realimentação? Coloquem aqui. O que a gente vai falar? Eu vou vir aqui vomitar para vocês referência de artigo? Não. Eu vou vir aqui falar para vocês como pensar, como fazer o raciocínio clínico. Porque se eu vim para cá vomitar referência, quando chega na prática, vocês não sabem aplicar, tá? Então, vamos fazer raciocínio clínico. Ó, 2 votos para obesidade sarcopênica. Ai, eu adoro esse tema, gente. É o tema da minha tese do doutorado. Olha, temos 3 votos, 4 votos. Kátia, vocês foi vencida hoje, me perdoe. Olha, tivemos vários votos, obesidade sarcopênica. Então, obesidade sarcopênica ganhou. O nosso próximo Minuto TN, que eu devo fazer, talvez quarta-feira a gente faça. Vocês gostam de, o que vocês acham quarta-feira? A gente faz novamente o Minuto TN, falando sobre obesidade sarcopênica, tá bom? E Kátia, não se preocupe, a gente vai falar sobre síndrome de realimentação também, tá certo? E muito obrigada, meus amores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Minuto TN, tá? Quem puder ajudar a prozinha aqui, como é que pode? A Pro, eu não vou comprar seu curso agora, tudo bem, não tem problema. Você quer me ajudar? Você pode pegar essa live, esse Minuto TN, você compartilhar nos seus stories, você pode me marcar. Isso vai fazer com que mais colegas nutricionistas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Isso também é uma forma de você ajudar, porque você vai ajudar mais pessoas a terem conhecimento baseado em evidência científica. Posso contar com vocês, com essa corrente do bem, que é uma corrente boa, sim, né? Compartilhar, porque, como eu sempre digo, conhecimento e amor, quando a gente divide, não diminui, ele cresce, né? Então, são as únicas coisas que quando a gente divide, cresce, é conhecimento e amor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo Minuto TN. Já vou deixar o minuto salvo para vocês compartilharem, tá bom? Um cheiro.